Que alegria receber você em mais um programa Força de Deus. Os nossos programas têm sido maravilhosos, têm sido de muita profundidade e eu tenho certeza que a cada programa, você entendendo melhor as Sagradas Escrituras, você reza melhor, você vive melhor, você crê melhor. Então, aqui está a base para tantas coisas e realidades da nossa fé. É uma alegria encontrar você neste programa semanal. Toda semana estamos aqui. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Século XXI, TV Século XXI. E na terça-feira, a gente coloca este programa no meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, e no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão, a qual você encontra todos os programas. Tá? Perdeu um, você pode ir lá e assistir os que você perdeu. Aproveito para dizer, é a primeira vez que eu falo isso aqui, que também estou liberando estes programas no podcast do Spotify. Então, muita gente gosta do Spotify, então no meu podcast oficial Frei Gilson Podcast Oficial, você encontra este programa. Muita gente eu sei que gosta do Spotify para ir ouvindo no seu carro e indo para o trabalho. Então, também diga a você que está no podcast oficial Frei Gilson, tá certo? Quero acolher mais uma vez no meio de nós Dom José Falcão. Alegria ter o senhor novamente. Frei Gilson, a alegria estar aqui de novo. Muito bom. Olha, vamos começar assunto novo, perguntas novas, porque os programas anteriores creio que foram bem resolvidos. O programa anterior foi lindo, foi entendendo páginas difíceis da Sagrada Escritura e foi muito importante, mas creio que ficou bem solucionado os nossos problemas com as explicações. Eu quero fazer hoje para o senhor, Dom José Falcão, porque eu me recordo que num programa anterior, o senhor citou o parágrafo 116 do Catecismo da Igreja Católica, e o senhor falou que o primeiro sentido a ser dado às palavras da Escritura é o sentido literal. Primeira coisa, o senhor falou isso, é o sentido literal, essa é a primeira coisa. Ou seja, aquele significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. O senhor também disse que todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundamentados no literal. O que o texto está dizendo, o que o texto está contando. Mas, e quando o sentido literal ele for absurdo ou inconciliável com o sentido do Novo Testamento, que é a plenitude da revelação? Então tem coisas que nós vamos ver literalmente que parece que não se coaduna com a revelação de Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente deve olhar é exatamente isto. O sentido de toda a revelação é Cristo. O texto citado por Vossa Reverendíssima no programa anterior, o Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, a luz que projeta raios para tornar tudo claro na Bíblia parte do Novo Testamento e não do Antigo. É o sentido da transfiguração do Senhor. Moisés e Elias, Antigo Testamento, lei e profetas, mas eles eram iluminados pelo brilho do corpo transfigurado do Senhor. Se o sentido for absurdo, a interpretação literal cede à interpretação espiritual. Porque se a interpretação literal, ao pé da letra, me parece, Salmo 136, versículos de 8 a 9. Há vários, por favor, há vários textos do Antigo Testamento, até de orações, os chamados salmos imprecatórios, aqueles salmos que invocam a desgraça sobre o inimigo, que pede que Deus destrua os inimigos, que Deus massacre os seus adversários e assim por diante. Se a interpretação literal é absurda, busca-se a interpretação espiritual nas suas três vertentes. Lembra?
a interpretação alegórica, a moral e a anagógica. Exatamente. E nós já demos exemplos disso várias vezes, não é o momento de voltarmos agora. Santo Agostinho, sempre ele, já pontuava isso. A possibilidade de você, lendo um texto, inserido no contexto mesmo. Lá você está lendo o capítulo, eita, meu Deus do céu, isso aqui é absurdo. Isso aqui é demais na ótica do Novo Testamento. Isso daqui é inconciliável com o Novo Testamento. E, portanto, a interpretação que se deve dar a esse texto não pode ser a literal. Temos que buscar em outras passagens do livro, se possível, se existem, em outras passagens do Antigo Testamento, se existem, ou em outras passagens do Novo Testamento, se existem. E geralmente existem. Sim. E também os padres da igreja, a tradição viva da igreja. Lembra os critérios para interpretar a Escritura? A unidade da Escritura e de toda a vida da igreja. Eu queria, Frei Gilson, citar sobre esse assunto. O texto é espetacular. E não é porque eu sou apaixonado por esse bispo, não. É porque ele é um gênio, ele foi um gênio. Profundo conhecedor da Escritura. Então, a igreja primitiva deve muito a ele no que toca à interpretação da palavra de Deus escrita. Então, eu não podia não investigar um texto magistral de um doutor da igreja, apaixonadíssimo pela Bíblia, sobre essa pergunta que Vossa Reverendíssima acabou de me dizer. Vamos ao texto. Exige-se de nós que defendamos o significado literal dos fatos narrados pelo autor sagrado. Porém, se entre as expressões utilizadas por Deus e por qualquer pessoa chamada por Deus ao ministério de profeta, encontra-se alguma que não pode ser tomada literalmente, sem que resulte absurda, não há dúvida de que deve ser entendida em sentido figurado, o espiritual, lembra? Sim. Em sentido figurado, indicando outra coisa de natureza simbólica. Contudo, não é legítimo duvidar que essa expressão seja a palavra de Deus. O que é exigido pela fé naquele que fala e na fidelidade de quem escreve. Então, voltemos ao assunto já abordado para ilustrar o que Santo Agostinho acabou de citar. O Salmo 136, de novo, Salmo 136, às margens do rio de Babilônia, nós sentávamos chorando, etc. Os versículos que nos interessam são esses. Vejam, vai aparecer aí de novo. São textos que, literalmente, a interpretação não pode ser, à luz do Novo Testamento, dada de jeito nenhum. Mas é palavra de Deus, respeito. Ela não pode ser criticada, ela não pode ser xingada. É palavra de Deus que traduz o sentimento do salmista quando ele redigiu esse salmo. E ele redigiu numa época bem distante. Provavelmente esse autor estava nos rios de Babilônia, estava no exílio. Versículos de 8 a 9. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuiu o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Regra de Santo Agostinho, defenda o sentido literal. Nesse caso, não entre no mérito, dizendo que porque eu estou defendendo por ser palavra de Deus, que a intenção de quem redigiu é correta. Não, é palavra de Deus, é inspirada e traduz o sentimento do salmista que colocou isso por escrito. Porém, a interpretação não pode ser dada literalmente, porque é um absurdo que a interpretação literal se coadune, impossível se coadunar com o mandamento do amor, com o mandamento da caridade, com o mandamento do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então,
você deixa de lado a interpretação literal e vai para o significado espiritual. Que o senhor já explicou aqui. Que eu já expliquei. Ficou claro, Frei Gilson, aqui essa distinção, como Santo Agostinho é preciso... Não, e ficou claro, literalmente não é possível aplicar, mas nem por isso deixou de ser palavra de Deus. Exatamente. Atenção, não é legítimo duvidar, diz Santo Agostinho, que essa expressão, que esses termos fortes, sejam palavra de Deus. O que é exigido pela fé naquele que fala, ou seja, eu creio que o autor da Bíblia, mesmo com essa frase literalmente inadmissível, inconciliável, perdão, com o Novo Testamento, com o mandamento do Novo Testamento, mas Deus inspirou. Deus inspirou este homem a escrever essa realidade. E depois, na fidelidade de quem escreve. Quem escreveu pensou isso. Quem escreveu teve essa intenção. Só que o significado literal, por causa do Novo Testamento, tem que ser deixado de lado e vamos à interpretação espiritual. Santo Agostinho, o gênio. Muito, muito importante e a gente vai aprendendo a apreciar toda a palavra de Deus, né? Tudo é palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Isso vai iluminando o nosso coração. Eu tenho uma pergunta para fazer, eu vou fazer no próximo bloco para você. E olha, quanta gente se engana ao ler as Sagradas Escrituras porque quer somente encontrar sentido no sentido literal. E olha o que nós estamos aprendendo hoje. Quando não é possível o sentido literal, você tem que ir para o sentido espiritual. E a gente vê por aí muitos querendo literalmente, e aí não vai dar certo essa leitura sempre. Claro que esse é o primeiro sentido que nós temos que buscar, mas nem sempre isso vai dar certo. Estamos aprendendo aqui o porquê. Olha, um rápido intervalo, você que está na TV Século XXI, e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Força de Deus. O programa está bom demais e estamos aprofundando a questão do sentido literal. Então, José Falcão estava nos falando a frase, o texto de Santo Agostinho, nos explicando que quando não é possível encontrar algo razoável no sentido literal, é preciso buscar o sentido espiritual. A pergunta que eu faço para o senhor, Dom José, é que há momentos em que Jesus, ele me parece que ele não quis que as pessoas entendessem no sentido literal, mas ele já falou, pensando, querendo que as pessoas buscassem o sentido espiritual. Eu dou um exemplo. Sim. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um dos teus membros do que o teu corpo todo seja lançado na jena. Sim. Aqui parece que ele já queria. É como se ele ensinasse as Escrituras dizendo, não é literalmente, seria isso. Sim, é verdade. É o exemplo clássico. Jesus utiliza uma comparação para dizer se diante das, vamos chamar em linguagem de teologia moral atual, ocasiões próximas de pecado, não é? Você tem uma má amizade, você tem um péssimo ambiente que você está frequentando, você tem péssimas leituras, você tem péssimos hábitos, você tem o contexto da sua vida, a sua casa, o seu círculo de amizades, etc., estão apresentando indícios de que você está se contaminando, você está se afastando de Deus, você não está rezando mais, você, enfim, está se dirigindo para as trevas, como o filho pródigo, até chegar à pocilga. E aí Jesus utiliza essa linguagem, por quê? Porque é uma linguagem que comporta todas as situações. Sim. Quando você utiliza uma comparação, e aqui Jesus faz uma comparação, né? Se teu olho, isto é, se esse contexto da tua vida, o que faz parte da tua vida, o que tu consideras como importante para a tua vida, porque o nosso olho a gente cuida, né? A gente tem que ter todo cuidado com os nossos olhos, porque senão a gente fica cego. Ou seja, o olho é algo precioso.
Se aquilo que você considera precioso aqui e agora, esse amigo é precioso para você? Essa namorada é preciosa para você? Essa profissão, esse seu vizinho, esse seu hábito, esses seus colegas de diversão, etc. Se eles forem ocasião de escândalo para você, rompa. É isso que Jesus quer dizer. Aqui é o exemplo clássico. O Frei Gilson atingiu em cheio a questão. Essa é a exata questão apresentada por Jesus. E ele utiliza exatamente esse dispositivo. O contexto literal aqui não daria de jeito nenhum. De forma alguma. Orígenes, eu acho que eu já tratei aqui de Orígenes, lendo esse texto, eu não vou dizer qual foi a parte do corpo dele que ele mutilou, mas ele era um santo, viu? Muito piedoso e muito enérgico consigo mesmo. Então ele combatia verdadeiramente as tendências desregradas dele. O erro dele foi achar que a parte do corpo era o problema, quando na verdade a parte do corpo não é nem do corpo, é da alma, é aqui. As partes do nosso corpo executam aquilo que nós decidimos. Portanto, se a mão rouba, não, a culpa não é dela, a culpa é da vontade que determinou a mão que roubasse e assim por diante. Mas esse texto não pode, em hipótese alguma, ser interpretado ao pé da letra, senão a gente vai estar mutilando o ouvido, a fuxiqueira vai estar mutilando a língua, o curioso vai estar arrancando o ouvido e, sei lá, e aí outras partes do corpo. Vamos ter seres humanos mutilados em todo mundo. E aí não dá. Só para ficar, para você que eu citei esse texto, então está em Mateus capítulo 5, versículo 29, tá bom? Vamos seguir, quero fazer mais perguntas a Dom José Falcão. Dom José, pode acontecer que um católico, lendo a Bíblia, com toda atenção, com toda piedade, não consiga descobrir o significado, o alcance de uma certa palavra ou expressão do texto bíblico. Então é um católico piedoso, mas não conseguiu atingir isso. Neste caso, o que ele deve fazer? É lícito ele mesmo conjecturar um significado para aquela palavra ou expressão? É lícito, contanto que essa sua conjectura, essa sua hipótese, essa sua, digamos, opinião, que pode ter mais ou menos respaldo no próprio texto que ele está lendo e está querendo interpretar, ou no contexto do capítulo, ou no contexto do livro, ou no contexto de toda a Bíblia, ou no contexto da inteira tradição da Igreja, se essa interpretação não contrariar, não entrar em conflito com as fontes da fé. Quais são as 3 fontes da fé? Escritura, tradição e magistério. A tradição viva, não estou falando todos os padres da Igreja, mas a grande, a convergência de considerável parte dos intérpretes da Escritura, e os melhores são os santos, na tradição, e o magistério da Igreja. Se essa hipótese de interpretação, se essa conjectura, não, isso aqui pode significar isso, ou eu creio, ou eu julgo, etc., com fundamentos na Escritura, o que dá um peso muito grande. O texto aqui não é claro, mas se você pega outras passagens da Escritura com aquela categoria, com aquela frase, com aquela imagem, com aquela expressão, a interpretação vai adquirindo, digamos, um peso. E quando essa interpretação tem o respaldo dos padres da Igreja, dos santos, dos doutores, da grande tradição viva da Igreja e do próprio magistério, aí se torna, digamos, uma interpretação muito abalizada. Se ainda não tem esse versículo, esse texto, pouca gente falou, não temos nada, que Santo Agostinho disse, que Santo Inácio de Antioquia disse, que São Gregório de Nazianzo, que Santo Hilário de Poitiers. Os padres da Igreja falaram muito pouco sobre isso, a coisa ainda está... E essa interpretação nova não contradiz as fontes da revelação, nenhum problema. O problema é quando essa interpretação fere o bom senso, fere a Escritura, ilação
gratuita, é a afirmação caluniosa. A gente vai ver no próximo bloco. Eu vou citar 2 casos, o do apóstolo Paulo, o espinho na carne. O que significa isso? A igreja nunca disse, então é legítimo você conjecturar. Mas há conjecturas e conjecturas aceitáveis e conjecturas inadmissíveis, e uma realidade que detém o avanço da iniquidade, que é outra expressão do apóstolo Paulo numa das cartas aos Tessalonicenses. Para isso, me permita citar, antes de terminar esse bloco, temos 4 minutos, Frei Gilson, uma afirmação fantástica de Santo Agostinho sobre esse assunto. Por que Santo Agostinho? Porque eu sou gamado por ele, só isso, não tem outra explicação não. Ele é fantástico. Escutem só o que Santo Agostinho diz a respeito da pergunta do Frei Gilson. Quando lemos os livros divinos, amemos acima de tudo na imensa multidão de verdades que brotam de tão poucas palavras e são sustentadas pela firmeza da fé, o que o autor que lemos parece ter expressado como verdadeiro. Mas, se o seu pensamento não estiver claro, pode-se afirmar o que certamente não é proibido pelas circunstâncias das Escrituras e concorda com a fé pura. Mas, se considerando a complexidade das Escrituras, ela não puder ser tratada ou discutida, deixe-nos apenas o que a fé sã e pura escreve. Pois uma coisa é não ignorar o significado principal do que o autor escreveu, e outra é desviar-se erroneamente da regra da piedade. Se o leitor evitar uma coisa ou outra, obterá frutos maduros. Todavia, se ambas as coisas não podem ser evitadas, mesmo que a vontade do escritor seja incerta, não é inútil ter preparado uma frase adequada e ajustada à fé. Ou seja, você pode conjecturar. Você pode dizer, olha, eu poderia ter sido isso. A intenção, tudo aponta para isso. Quando você se importa dessa forma, você está dizendo, é algo provável. Ou então é algo da minha imaginação. Ou então eu opino, eu julgo que, eu penso que. Mas isso tem um limite. E o limite é a incolumidade de toda a Escritura. Essa conjectura não pode ferir toda a analogia da fé, toda a lógica da Escritura, toda a santidade da palavra de Deus e também as outras 2 fontes da fé. A igreja, eu não posso dizer o que a igreja condena como possibilidade que de maneira nenhuma eu posso aceitar. Por exemplo, Orígenes, um gênio, mas ele admitiu a hipótese da apocatástase, ou seja, as almas que estão no inferno um dia vão se arrepender e vão sair de lá. E Deus, na sua imensa misericórdia, vai deixar o inferno vazio. Ou seja, os demônios vão se converter e as almas que estão no inferno irão para o céu. Ele foi condenado por causa disso. Essa sua conjectura foi condenada pela igreja. Ou seja, o que ele falou contradisse vários outros textos bíblicos. Dentre eles, a passagem onde Jesus diz, fogo eterno. O inferno é eterno. Jamais acabará. E por isso chega-se à conclusão que não é do Espírito Santo. Pois é. Foi uma inspiração humana. Dentre outras conclusões, sim. Sim. Muito importante isso. Nós vamos continuar nesse assunto, porque Dom José Falcão disse que vai nos dar o exemplo do espinho na carne, por exemplo. Então, é muito importante o que nós estamos meditando. E eu quero também já fazer uma pergunta para Dom José no próximo bloco. Não sai daí não, o programa está bom demais. Você que está na século XXI, a gente já retorna. O nosso programa Força de Deus está bom demais. Estamos hoje
falando sobre o sentido literal, alguns problemas que, se não entendermos bem, podemos ter ao ler as Sagradas Escrituras. Enquanto Dom José, o senhor explicava no programa anterior que qualquer pessoa, estando dentro da tradição da igreja, estando dentro da inspiração bíblica, ela pode trazer um pensamento novo. Me recordei logo daquele versículo, o Espírito sopra onde quer. E me recordei também que assim foram os santos, que do nada eles trouxeram pensamentos novos, inspirados por Deus, e que a igreja fala, isso sim está de acordo. Isso é bíblico também, Frei Gilson, só para... Acabei de interromper o raciocínio do meu querido irmão, mas os capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João, o Espírito diz às igrejas. Eis o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna, etc. O Espírito diz à igreja. Ou seja, e o Espírito é o mesmo. E ele não cessa de dizer, de inspirar a gente quando está com a Bíblia. Seja para meditar, para rezar, como também para pregar. Acreditem nisso. Dentro da igreja, novas intuições, sempre fantásticas, belas. Você já teve a experiência de, numa homilia, ouvir um sacerdote fazer uma interpretação? Meu Deus, eu nunca tinha visto dessa forma. Sim. Nunca ninguém tinha explicado nessa perspectiva uma novidade. A novidade ou absoluta, ou seja, de fato, nunca o Espírito tinha suscitado até agora e ele colocou a unção, a inspiração da interpretação nessa pessoa, como também essa inspiração foi dita, nada de novo, porque está baseado em Santo Agostinho, em um padre da igreja lá atrás, realidade que infelizmente é pouco conhecida. Em todo caso, o Espírito não cessa de suscitar interpretações novas dentro da igreja. Porém, vimos também que o juízo definitivo da igreja é preciso considerá-lo. Mas é a colocação profundamente verdadeira. Isso é lindo, Dom José, porque mostra que o Espírito Santo pode trabalhar num analfabeto, numa pessoa que às vezes só escutou a Bíblia. Por exemplo, nós temos irmã Miriam, que era analfabeta, tantos santos analfabetos. Em Chica, sim. Santa Catarina de Sena só aprendeu a ler adulta. Santa Teresinha do Menino Jesus não era letrada, aprendeu a escrever, sim, mas um certo tempo depois. Doutora da igreja, como Santa Catarina de Sena. Isso para não citar Nha Chica, a nossa querida Nha Chica. Fantástico. Só para salientar o que o senhor falou, porque eu acho que também nós que pregamos, o senhor falou da homilia, eu creio que a gente percebe de vez em quando que vem um pensamento que eu não escrevi, eu não planejei. Eu sinto isso. O senhor sente isso? Sim, várias vezes. Eu vou dar um exemplo. Eu estava pregando na Canção Nova há pouco tempo, acampamento de Corpus Christi, e eu li aquele trecho de Mateus capítulo 4, onde o diabo quer que Jesus o adore. Sim. E aí Jesus fala, não, adorarás somente o Senhor teu Deus. Em seguida o demônio deixou. Eu não tinha preparado, mas logo me veio uma inspiração. Quando você adora o Santíssimo Sacramento, que era Corpus Christi, quando você adora a Deus, quando você adora o Santíssimo, o demônio deixa você. E mostrando para as pessoas que a adoração afugenta o demônio. Intuição válida, perfeitamente. Ou seja, que está de acordo com toda a tradição, com tudo. Sim, sim. Então, eu acho que tanto o povo de Deus pode experimentar a unção do Espírito Santo, quanto os que pregam, né? Isso é maravilhoso. Mas, o senhor falou uma coisa de Orígenes, que eu gostaria que o senhor tratasse de novo. O senhor falou que ele parece que literalmente lia as Sagradas Escrituras, e o senhor queria recordar alguma coisa disso. Sim. Uma doutrina de Orígenes foi condenada por pelo menos 2 concílios ecumênicos, eu não sei agora, mas vários concílios regionais. Ele era um gênio, e a genialidade de Orígenes não pode ir para a lata do lixo só porque ele disse pontualmente, no ardor da sua defesa pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus tão misericordioso que um dia as almas que estão no inferno sairão de lá, se arrependerão. É a teoria da apocatástase,
ou seja, de tirar todos do inferno e ir para o céu, inclusive os demônios. Foi condenado por isso, porque isso frontalmente é contrário ao que Jesus disse: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, preparado para vós, para o demônio e para os seus anjos, e estes irão para o fogo eterno. A eternidade do inferno é doutrina dos lábios de Jesus, doutrina dogmática de vários concílios ecumênicos, e isso consta no catecismo da Igreja Católica. Sim. Descem imediatamente para o inferno as almas que morrerem em pecado mortal, de onde não sairão jamais. É a doutrina da Igreja no catecismo da Igreja Católica. Bem, mas a segunda aos Coríntios, capítulo 12, segunda aos Coríntios, capítulo 12, algumas pessoas, talvez ingenuamente, não sei, não posso dizer que é com malícia, mas talvez ingenuamente chegam a dizer que a experiência que o apóstolo Paulo aqui teve apontaria para a seguinte interpretação. São Paulo, é uma visão que o apóstolo Paulo teve. Sim. Vossa Reverendíssima vai ler. E aí ele tem uma visão do céu, da bem-aventurança celeste, ele é arrebatado e tem um êxtase, e vê a glória do céu. E depois ele diz que quando ele vem desse terceiro céu, aquilo que ele viu, ele foi proibido de revelar. Vamos ver o texto e depois vamos ver a interpretação que algumas pessoas dão, que não é uma interpretação correta. Tem interpretações que, se não ferirem as fontes da fé, Escritura, tradição e magistério, não ferir o bom senso, elas são aceitas, não são proibidas de se você acreditar e até de você pregar, desde que você diga que é uma opinião, desde que você diga que é uma conjectura, poderia ser, mas há certas opiniões que são verdadeiramente absurdas. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Importa que me glorie? Na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem... Que é ele. Em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Então, algumas pessoas, se atrevendo a interpretar o que foi que São Paulo ouviu, o texto não diz. O texto não diz o que foi que São Paulo ouviu. Aí dizem, não, o que ele ouviu foi algo tão bonito, mas tão perigoso de dizer para todo mundo. Ele ouviu de Deus assim, todo mundo vai vir para cá. Ninguém vai para o inferno. O inferno está vazio. O meu amor por vocês é grande demais. É linda essa conjectura, é perigosa demais. Eu diria, é mentirosa. Porque Jesus, a respeito do inferno, chama o inferno de fogo eterno. A igreja nunca ensinou isso. Portanto, cuidado ao conjecturar o que teria acontecido, ou seja, o que São Paulo teria ouvido, e com muito jeito você diga, se essa interpretação não é absurda, se ela é absurda, nem diga. Fique calado, você não tem o direito de insinuar que o Senhor Jesus teria dito a São Paulo essas palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir, porque se você diz para todo mundo que todo mundo vai para o céu, seria o caos da humanidade. Os ladrões roubariam mais, estuprariam mais, os assassinos matariam mais, os fautores de guerra fariam mais guerras, porque todo mundo vai para o céu. Então qual é o limite? Não tem mais pecado? Então, o que era pecado deixou de ser pecado, porque todo mundo vai para o céu, porque a igreja agora está ensinando que São Paulo teria ouvido de Jesus que essas palavras... Não, isso é demais. Cuidado, cuidado, você está entrando num campo aí que é proibido. Você está conjecturando e tentando passar para as pessoas o que você nem sabe que aconteceu. E essa proposta, enquanto tal, é horrível, é incompatível com toda a revelação, o ensinamento de Jesus sobre o inferno.
e o ensinamento dos apóstolos sobre o inferno. E aí me recorda 1 João capítulo 1, versículo 8, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Corrobora. E aí fala, versículo 10, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso. É verdade, é verdade. Se você diz que o inferno está vazio, não existe mais essa categoria pecado. Aí você compromete toda a Escritura, sobretudo o Novo Testamento, com essa categoria, pecado. Cristo é mentiroso, porque ele disse que morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Senhor, é blasfêmia das blasfêmias, perfeitamente. Então, só para mostrar, a sua pergunta foi conjecturas. Há conjecturas e conjecturas. Cuidado com os limites que as fontes da tradição colocam e você tem que se ater a esses limites. Escritura. O que ela diz a respeito desse argumento? Se essa conjectura é incompatível, está excluída. Nem fale, por favor, você não tem esse direito. Tradição e magistério. Vemos, meus irmãos queridos, que a coisa é muito séria, né? Ninguém pode pegar a Sagrada Escritura e sair brincando por aí, falando o que vem na cabeça. E quantos fazem isso? Quantos fazem isso? E colocam, por exemplo, o que o Dom José Falcão está dizendo é o seguinte, o que eu li em 2 Coríntios 12, 1 a 4 é a palavra de Deus. Agora, os seus argumentos, não. Os seus argumentos, não. Agora, se os seus argumentos, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, se adequam à tradição, a toda a Sagrada Escritura, ok. Isso ajuda a sua piedade pessoal e talvez vai ajudar até outras pessoas. Então, ler a Sagrada Escritura é uma palavra que está acima de todos nós. Isso é muito importante. É uma palavra que está acima de um padre, eu que sou padre, de um bispo, de um papa, está acima de todos nós. Ainda temos mais um bloco, não sai daí não, a gente já volta. Estamos começando o nosso último bloco. E a gente vai terminando com aquele ar de que queríamos mais tempo, né? O programa de hoje está sendo bom demais e eu tenho mais perguntas a Dom José que vai nos ajudar. Porque Dom José nos falava de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4, que Paulo teve uma visão, que o próprio São Paulo diz que a homem nenhum é permitido repetir. E de repente algumas pessoas começam a fazer conjecturas, e que são muito perigosas. E o Dom José mostrou alguma delas. No mesmo capítulo, Paulo fala de um espinho na carne, que Deus deu a ele um espinho na carne. E essa também é uma passagem, Dom José, que muita gente faz conjecturas. O que seria esse espinho na carne? Então, acho que no mesmo capítulo temos esse outro problema. Muitos conjecturam que o espinho da carne seria isso, seria aquilo. Como é que resolve esse dilema? Primeiro vamos ao texto. Honestidade intelectual e imparcialidade e serenidade e respeito ao texto são virtudes que se exigem de qualquer pessoa diante de qualquer texto. Nós temos primeiro que ver o texto. O texto é, segundo aos Coríntios 12, de 7 a 9. São Paulo vai fazer um pedido a Nosso Senhor. E ele pede isso algumas vezes. E o Senhor não vai atender. São Paulo pede para se livrar desse problema. E Jesus explica por que não atende. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Continue. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Espinho na carne, é a tradução, é essa da Bíblia Ave Maria. Outras traduções trazem aguilhão na carne. Não sabemos o que é isso. Não sabemos. Portanto, é legítimo conjecturar
É, no sentido dado por Santo Agostinho, me parece que no bloco anterior. Desde que a sua conjectura seja razoável, desde que a sua conjectura não fira a pureza da fé, cujas fontes são a tradição, a Escritura e o magistério. Então vamos a algumas conjecturas. Poderia se tratar esse espinho na carne de uma fraqueza física de São Paulo? Ele seria manco, como Jacó foi manco, né? Depois da luta com o anjo tocou no nervo ciático aqui e ele ficou manco pelo resto da vida. Seria isso, ou seja, um defeito físico que tornava, digamos, São Paulo uma pessoa com dificuldade de andar? Não sabemos. Mas essa conjectura é uma conjectura plausível. Seria o espinho na carne uma metáfora para significar os adversários que São Paulo teve? Entre os judeus que perseguiam, ele 3 vezes, ele foi chicoteado, foi ameaçado, foi apedrejado, teve que sair correndo de várias cidades, etc. Seriam então os seus adversários dentro do cristianismo? Himeneu, Alexandre, são 2, já vimos aqui em outra ocasião, entreguei esses homens a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Não sabemos. Então é legítimo conjecturar como possível, não provável. Sim. Porque provável você tem que ter pelo menos um outro indício que respalde a probabilidade. Mas possibilidade, sem dúvida alguma, é legítimo, porque ele realmente teve adversários. Seria o espinho na carne adversários dentro da própria família do apóstolo Paulo? Ou seria uma certa categoria de pessoas que odiavam, que realmente colocavam pedra no sapato de São Paulo? Não sabemos. Seria o espinho na carne uma fraqueza moral de São Paulo? E todos nós temos fraquezas. Ele disse em Romanos capítulo 7, e dentro de mim existe uma lei interior, eu conheço o bem que quero, faço o mal que não quero. Enquanto possibilidade, essas possibilidades, elas são todas plausíveis e não ferem a condição existencial de São Paulo, que foi um homem fraco, como todos nós. Quando sou fraco, então é que sou forte. Foi ele mesmo que disse. Mas essa fraqueza era moral, era social, era econômica, era psicológica. Alguns atribuem uma fraqueza sexual. Paulo, por exemplo, não era casado. Ele fala que alguns não deveriam casar, como eu não sou casado. Também é um deveria, não tem prova. Perfeito. Veja, enquanto possibilidade, ela não pode ser excluída. Não pode ser excluída. Mas o problema é quando você torna a possibilidade um fato concreto. Isso quis dizer que ele era assim, que ele agia assim, que ele praticava tal conduta pecaminosa. Aí não. Aí não. Você saiu do campo da possibilidade para uma afirmação categórica. E aí você não tem prova. Desafia uma pessoa a buscar em qualquer texto das cartas do apóstolo Paulo que ele aprovava conduta sexual licenciosa. Vejam, eu não sou besta não, viu? Eu aqui não vou entrar, não vou dizer que tipos de conduta não. Eu sei perfeitamente o que é que eu estou falando. Estou falando em gênero, em geral. O apóstolo Paulo, aliás, a respeito de conduta sexual, ele é bem categórico em vários textos da Escritura. E eu sei todos. Mas não vou entrar aqui nessa questão. Eu só pediria às pessoas para evitar eventuais, digamos assim, aquilo que a psicologia chama de projeção. Sim. Projeção, você tem uma coisa que você pratica, o que você admira, aí você projeta em cima da pessoa. Exatamente. Cuidado. Seja honesto. Não faça isso não. Eu me recordei de um outro texto que as pessoas também fazem conjecturas e que também eu sinto que precisa ter esse mesmo cuidado. Quando São Paulo diz que ele traz em si as marcas de Cristo. Sim. Já ouvi muitas pessoas dizendo que esses seriam... Será que Paulo recebeu os estigmas de Cristo? Bom, certo. Ou seja, não, pelo que me parece, não dá para afirmar.
Mas eu afirmo. Não, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Veja, eu creio que São Paulo recebeu os estigmas, sim, mas de uma outra forma. Não como Santa Catarina de Sena, sim, não como São Francisco de Assis, não como São Padre Pio de Pietrelcina. Mas a hipótese não está excluída, por favor. Mas a minha opinião é respaldada na 2 aos Coríntios, capítulo 11, de 24 a 26. De 22 a 26. 2 aos Coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio. Eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Olha os estigmas, olha os estigmas. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo, viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos falsos irmãos. Que estigma do cão, que estigma miserável esse. Que coisa triste. É terrível. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, etc, etc, etc. Então, veja, essa hipótese eu a aceito com máximo respeito. Dizer que São Paulo recebeu estigmas, isso aqui são estigmas? E que estigmas? Muitos. Agora, eu não digo com estigmas como São Padre Pio. Não tenho provas, mas estigmas nesse âmbito, sim. Estigmas como São Francisco de Assis, não tenho provas, mas nesse sentido, sim. Ou seja, São Paulo era um estigmatizado. Aqui está a prova. Olha que interessante, né? No exemplo anterior, o Senhor não tem provas das conjecturas. As pessoas vão falando, é isso, é aquilo, mas cadê a prova? Cadê o outro texto? E aqui tem. E aí eu perguntei um outro texto que nem estava organizado. No script. E Dom José, como é um crânio em Bíblia, ele já trouxe um texto que prova o que eu falei. E aí tem, de fato, a gente é plausível, é razoável. É verdade. Tem uma prova bíblica, um outro texto que fala, não. E verdade, se você parar para pensar, Jesus Cristo não foi chicoteado também, como está aqui em Paulo? Estigmatizado. E por que Paulo foi chicoteado? Por causa de Cristo. Então, é os estigmas de Cristo. Veja, eu quero crer que o corpo do apóstolo Paulo era um corpo cheio de cicatriz, hematomas, manchas, devia ser um corpo desfigurado. A própria reprodução da cruz de Cristo. Ali está o Calvário em carne e osso. O discípulo de Jesus, o apóstolo das nações. Estigma, sem dúvida alguma. Eu diria dezenas e centenas de estigmas em cada parte do corpo desse nosso grande herói. Ele mesmo diz, né? Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. De fato, ele seguiu à risca Cristo, né? Aquele que vimos que perseguiu a Igreja de Cristo, agora é um amante de Jesus Cristo. O programa de hoje foi maravilhoso. Olha, obrigado, Dom José Falcão. Eu quero agradecer porque, você não sabe, mas esse é o 4º programa que a gente grava no mesmo dia. E Dom José fez uma cirurgia nos dentes ontem. E esse homem está falando desse jeito. Então, olha, isso é muito amor a Deus, a igreja, a esse povo. Obrigado, sua bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Espírito Santo.